Então, vamos lá, gente. A gente fazia nos colocarmos historicamente em relação... Hoje a gente não vai estar estudando sobre isso não, tá, Renata? Não precisa colocar a apostila não, porque nós já terminamos a grande tribulação. Então, para a gente se enquadrar historicamente, vamos fazer uma alusão aqui das coisas que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, usando aqui uma figura aqui, qual vai ser as notícias que vai estar invadindo os meios de comunicação, rádio, televisão, jornal, internet? Qual vai ser as notícias? O que vai basicamente estar preenchendo o Jornal Nacional e o Jornal Hoje? Basicamente, 3 fatos. Os jornais vão estar falando sobre as tribulações, as catástrofes que vão estar sobrevindo sobre o planeta Terra, sobre a humanidade. Isso nós estudamos na semana passada, como nós falamos sobre a grande tribulação, e nós lemos lá um versículo ali de Apocalipse que diz que um fato sobrenatural vai acontecer, que uma estrela vai cair nas águas, e aí a gente pode entender até como algo simbólico, né? E as águas vão se tornar amargas, ou seja, vão se tornar em absinto, e 1/3 das águas vão se tornar em absinto, e por causa disso, 1/3 dos homens irão morrer. Ou seja, a gente abriu esse pano de fundo aí para mostrar sobre o nível das notícias que vão estar invadindo os noticiários. A segunda coisa, com certeza, que vai estar invadindo os noticiários é que irá falar sobre as 2 testemunhas, e nós vamos estudar sobre elas hoje, tá? E a outra notícia que vai permear os jornais e as notícias durante esse período pós-arrebatamento da igreja vai ser falar sobre o anticristo. Então, com certeza, que são 3 notícias que constantemente a gente não, quem ficar vai estar assistindo na televisão, na internet, vai estar lendo nos jornais essas notícias. E hoje nós vamos falar sobre uma dessas notícias, que é as 2 testemunhas. Aí eu vou pedir a Beth para que leia o livro de Apocalipse, no capítulo 11, do verso 3 ao verso 13, que fala sobre essas 2 testemunhas. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestida de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e a matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam o cadáver das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festa e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo.
As duas testemunhas viram um grande voz do céu dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu, numa nuvem, e seus inimigos a contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto. Ruiu a 10ª parte da cidade e morreram. Neste terremoto, 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. Bom, ela leu o 14 também, eu pedi para ela ler só o 13, mas nós só ficamos um pouquinho mais informados, tá? Nosso jornal estava mais completo do que o de Jô. Então, querido, desse período de grande tribulação, as duas testemunhas e o anticristo, a besta que sai da terra, vai ser o mesmo período de tempo que a Bíblia descreve de 3 maneiras. A Bíblia fala sobre 1.260 dias, a Bíblia fala sobre 42 meses, e a Bíblia fala de tempo e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. E nesse período de 3 anos e meio, vai ser um período em que Israel ele vai estar dominado pelos gentios, ou seja, Israel vai ser invadida e sitiada pelos gentios, com certeza, sob o comando do anticristo, que vai ser o grande líder mundial desse período. Lê, Beth, por favor, gente, Apocalipse 11 aí mesmo. Apocalipse 11, versículo 1 e 2. Foi dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naqueles adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não o meça, porque foi ele dado aos gentios. Este, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Então, diz o livro escatológico, o livro profético, que os gentios vão pisar a cidade santa, ou seja, Jerusalém, por 42, o tempo que ele botou 42 meses, né? Isso. 42 meses. 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E é o mesmo período em que as duas testemunhas irá profetizar. Beth, lê para a gente, Apocalipse 11, 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestida de pano de saco. Então, as duas testemunhas também vai profetizar por 1.260 dias, que são exatamente 3 anos e meio. E a gente vai ver depois, quando a gente estiver estudando sobre essas testemunhas, que elas também estarão profetizando lá na cidade santa, que é Israel. E é também o mesmo período de atuação do anticristo. Beth, lê aí, em Apocalipse ainda. Apocalipse 13, 5. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende buscar-lhe dano, certamente deve morrer. Não, 13, 5, não é 11, 5, não. Desculpa. 13, 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e a autoridade para agir 42 meses. Então, 42 meses, 3 anos e meio. Então, a gente pode ver que esse período, depois do arrebatamento da igreja, é o período em que começa a contagem da última semana que o anjo Gabriel, lá em Daniel, falou, Daniel capítulo 9, estará dando início à última semana com o qual Deus prometeu que irá redimir a Israel, que iria tirar os pecados, a transgressão, e Israel iria ser uma nação santa. A gente vê que esse período é o mesmo período em que Israel fez uma aliança com esse anticristo, que Beth leu agora em Apocalipse, capítulo 13, ou seja, fez uma aliança de uma semana.
ou seja, uma semana de anos, que são, na verdade, 7 anos. Aí diz a palavra de Deus que no meio dessa semana a aliança será quebrada. E lá aí eu não copiei, agora veio aqui na minha memória, mas eu não copiei, desculpa. Mas está lá em Tessalonicenses, a gente vai ver o motivo pelo qual essa aliança foi quebrada. O anticristo, ele recebeu a autoridade do dragão para fazer sinais e prodígios de mentira e receber adoração através disso, que seria a adoração dada ao próprio Satanás. Então, a palavra de Deus diz que esse anticristo, ele entrou no templo, sentou no trono de Deus, querendo parecer ser Deus. E isso Israel não aceitou e foi o estopim para que essa aliança de 7 anos fosse quebrada. A gente for ler lá o livro de Apocalipse, a gente vai ver que quem não adorasse a besta, quem não adorasse o anticristo, não iria receber o sinal dela. E se não recebesse o sinal dela, não teria direito nem de comprar e nem de vender. Ou seja, é um período extremamente difícil. E quem recebesse esse sinal estaria alijado do reino de Deus. Então, depois de 3 anos e meio, essa aliança vai ser quebrada e aí vai entrar o período propriamente dito da grande tribulação, que nós já falamos sobre ela na aula passada. Então, a gente vai ver que foram períodos de época no mesmo tempo, ou seja, no mesmo tempo em que vai haver a grande tribulação, as 2 testemunhas estarão profetizando e o anticristo estará governando. O anticristo estará governando as nações que com ele fizerem aliança. Portanto, fica claro que estas 2 testemunhas foi colocada por Deus lá em Jerusalém, primeiro, para profetizar ao povo de Israel, para, com certeza, profetizar dizendo que a libertação está próxima. E, ao mesmo tempo, essa testemunha, creio eu, isso sou eu que estou dizendo, vai ser um tipo de alguém colocado lá por Deus também para defender o povo de Israel contra o exército do anticristo. E a gente pode tomar como base isso que eu estou falando agora, Apocalipse 11:5. Agora você lê, Beth, aquele texto que você estava lendo. Se alguém pretende causar-lhe danos, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe danos, certamente deve morrer. Então, essas testemunhas, essas 2 testemunhas, com certeza é a oposição ao anticristo e eles vão viver em guerra. Tanto essas 2 testemunhas como o anticristo. E durante o período de testemunha, o ministério dessas testemunhas, o anticristo não terá êxito na guerra contra eles. Como terminar o período, Deus vai deixar que essas 2 testemunhas sejam derrotadas, nós já lemos sobre isso, e seja morta por 3 dias, fique na cidade, lá em Jerusalém, 3 dias e meio, morto, onde vai ser contemplado pelo povo, e depois desses 3 dias, Deus vai ressuscitar essas 2 testemunhas e vai chamá-lo para junto de si. Essas 2 testemunhas, elas são retratadas como as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor, que é uma referência clara a Zacarias 4:12-14. Beth, lê para a gente. Zacarias 4. Não, Zacarias 14.
4, perdão. 4, 12 a 14. Zacarias 4, 12, 14. Zacarias 4, 12 a 14. Tornando a falar, perguntei: quem são aqueles dois raminhos? Zacarias 4, 12. Não, é Zacarias 4, 12 a 14. Tornando a falar, lhe perguntei: quem são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isso? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então, João usa essa mesma referência lá em Apocalipse, capítulo 11, 4, para identificar essas duas testemunhas com esses dois personagens proféticos que Isaías se refere. Zacarias se refere. Pode ler. Apocalipse 11, 4. Desculpa. São essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. E é uma referência a Zacarias 4, de 12 a 14. E qual é a identidade dessas duas testemunhas? A gente pode ver a identidade dela lá em Apocalipse, capítulo 11, verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Queridos, se vocês fossem israelitas e visse a sua cidade sendo dominada por inimigos que queriam exterminar com seu povo, com a sua nação. E dentro dessa cidade, vocês viam dois homens. E esses homens tinham poder para... Repete, lê novamente para a gente. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Aí, se vocês vissem duas testemunhas operando esses poderes aí, vocês identificariam com quem? O profeta Isaías. Hein? Ele transforma a terra em sangue, lança sobre a terra pragas, eles fecham o céu para que não chova. Vocês identificariam eles com quem, esses dois? Moisés. Quem? Moisés. Moisés e a outra? Elias. Elias não. Elias. Moisés e Elias. Agora, olha só, um comentário que esse livro aqui Introdução e Comentário de Apocalipse, por George Land. Olha só o comentário interessante que ele faz aqui. Verso 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Deus não abandonará seu povo, mesmo permitindo que a cidade seja pisada pelas nações por 42 meses. Ele enviará duas testemunhas para que elas profetizem a palavra de Deus ao povo em Ecur. É difícil decidir se para João essas duas testemunhas eram pessoas históricas ou somente representavam a igreja testemunhando a Israel. A favor desta última conclusão, ou seja, que na verdade as duas testemunhas são figuras simbólicas que representavam a igreja testemunhando a Israel, está a favor a conclusão de que os dois versículos precedentes, ou seja, o 1 e 2, são claramente simbólicos,
falando da medição do templo e de seus pátios internos e do pátio interno que será pisada pelas nações. Ou seja, se o versículo 1 e o versículo 2 são simbólicos, quem entende que essas duas testemunhas são simbólicas, entende que pelo fato dos dois versículos serem simbólicos, essa medição, as duas testemunhas também são simbólicas. Porém, a descrição das duas testemunhas e do seu ministério, porém, é relatado com tantos detalhes que parece mais que João tinha essas duas testemunhas como pessoas reais, que veriam de fato a Israel para promover a sua conversão. Então, essas duas testemunhas foram as duas pessoas, os dois homens. Eu prefiro usar pessoa, já que aqui não diz o sexo dela. Então, eu prefiro usar pessoa. Essas duas pessoas, elas foram usadas por Deus, elas foram usadas por Deus para pregar a Israel, para que para que as 70 semanas fossem concluídas e Israel fosse totalmente restaurada. E aí a gente entende o porquê que essas duas testemunhas, embora eu não entenda que essas duas testemunhas seja o verdadeiro Moisés, que lá no Egito libertou o povo, mas que com certeza levariam as pessoas a que é um período muito semelhante, e nem a Elias, que confrontou o povo a uma tomada de posição. Olha, quem é Deus para vocês? Se Baal é Deus, sirva a Baal. Se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. Então, embora eu não entenda que essas duas testemunhas sejam o Moisés e o Elias histórico do Antigo Testamento, eu entendo que Deus deu o mesmo poder a essas pessoas para que Israel, quando visse a ação dessas duas pessoas, entendesse logo que aquelas pessoas eram enviadas por Deus para trazer mudança, vamos assim dizer, em Israel, para transformação de Israel e para defender Israel do ataque do anticristo. Amém, queridos? E um fato interessante também, a gente vê que Moisés, ele profetizou lá em Israel, num período em que Israel também estava vivendo numa terra de gentio, uma terra dominada por gentio, que também hostilizava o povo de Israel, a ponto de mandar matar todo menino que nascesse em Israel, porque eles estavam com medo, dos hebreus, porque eles estavam com medo dos hebreus. E João Batista e Elias, ele foi, como que eu posso dizer? Ele foi profeticamente fazendo alusão a João Batista, que seria aquele que iria preceder o Messias. Então, havia essas duas identificações. Moisés, que seria o libertador de Israel contra os seus inimigos, e havia a figura de Elias, aquele que precederia o Messias. Vocês estão me entendendo aonde que eu estou querendo chegar em relação, fazendo a comparação entre as duas testemunhas de Moisés e Elias, ainda que eu não entendo que essas duas testemunhas são pessoas diferentes, mas com ministérios semelhantes e usado por Deus de forma semelhante, essas duas pessoas, vocês estão entendendo? Deus, ele através dessas duas testemunhas, ele estava transformando Israel, estava preparando Israel
para a volta, para o retorno, para a vinda do Senhor Jesus em glória. Amém, queridos? Ficou entendido bem isso? Alguém tem alguma dúvida? Essas testemunhas, então, são homens, são pessoas... São pessoas usadas por Deus, como o autor desse comentário falou. A descrição das duas testemunhas e do seu ministério, do seu trabalho, porém, é relatado com tantos detalhes que parece mais que João tinha estas duas testemunhas como pessoas reais, que viriam de fato a Israel para promover a sua conversão. E a gente vai ver daqui para frente que essas duas testemunhas estavam trabalhando mais diretamente com Israel, mas eles também estavam chamando o mundo para uma tomada de posição. Vamos lá. Alguma dúvida em relação a isso? Ou seja, existem duas correntes. Uma que pensa que essas duas testemunhas são figuras simbólicas representando a igreja, e a outra que creem que são duas pessoas literais que estarão lá profetizando e testemunhando em Israel, para que através do ministério dessas duas testemunhas, Israel estivesse pronta, assim como o Elias, em relação a Jesus, para trazer um povo pronto para receber Jesus. Essas duas testemunhas estavam preparando Israel para o retorno de Jesus. E aí, quando Jesus seria o grande general que eles estavam esperando quando Jesus veio pela primeira vez. Essas duas testemunhas estavam fazendo esse papel, preparando o povo de Israel. Mas essas duas testemunhas também, eles estavam pregando para o mundo, para que o mundo tomasse uma posição diante de Cristo. Aí eu coloquei aqui no meu estudo. Provavelmente, eles estariam profetizando sobre os flagelos que Deus traria sobre a terra e convidando o povo ao arrependimento. O que eu estou querendo dizer comigo? Que essas duas testemunhas estavam dizendo para o mundo que aqueles flagelos estavam vindo sobre ele porque eles estavam numa situação de pecado. Inclusive, se revoltando contra o povo de Deus. E a gente aí volta novamente para o Egito. Deus trouxe praga sobre o Egito porque o Egito estava maltratando Israel. Deus estaria trazendo terríveis flagelos sobre o mundo, porque o mundo novamente estava lá invadindo Israel, querendo destruir Israel, que é o povo de Deus. E essas duas testemunhas estavam pregando e profetizando sobre isso, que aqueles flagelos estavam vindo sobre eles, porque Deus queria que eles se arrependessem dos seus pecados e voltassem a Deus. Pede, lê aí, Apocalipse 9, 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. 20. Não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos. Os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Bom, com certeza, só quem poderia estar dizendo para o mundo que esses flagelos estavam vindo sobre eles por causa dessas obras que eles estavam fazendo, só poderia ser as duas testemunhas. E talvez até, pelo fato de a gente dizer que essas duas testemunhas, talvez que essas duas testemunhas tinham poder para trazer praga sobre a terra,
aí sou eu que estou dizendo, talvez, como Jael avisava lá a Faraó, que novas pragas viriam, porque Israel não queria, porque o Faraó não queria libertar o povo. Talvez, isso aí sou eu que estou dizendo, a Bíblia não fala isso claramente, mas, porém, na minha opinião, deixa explícito, como nesse versículo que Beth viu, talvez essas duas testemunhas estivessem avisando antecipadamente aos homens. E isso justifica. Quando essas duas testemunhas foram derrotadas pelo anticristo, que houve festa em toda a terra. Talvez o fato deles estarem testemunhando sobre os flagelos que Deus traria sobre a terra, e eles entendessem que os flagelos estaria vindo por causa dele, talvez justificasse a festa que fizeram quando eles morreram. E com certeza também eles estavam testemunhando a respeito de Jesus Cristo. Lê Apocalipse 11:8. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, exatamente isso. Então, essas duas testemunhas também confessavam o senhorio de Jesus Cristo sobre a vida dele. Eles foram pendurados mortos no lugar onde também o seu Senhor foi crucificado. Com certeza também essas duas testemunhas confessavam o senhorio de Jesus Cristo. E estava avisando a Israel que Jesus Cristo, no tempo próprio, no tempo certo, no tempo propício, voltaria para libertar Israel do jugo do anticristo. Então, concluindo o seu ministério, ou seja, depois de 3 anos e meio, quando concluiu o seu ministério, eles foram vencidos pelo anticristo. Lê Apocalipse 11:7. Quando tiver, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e a matará. Então, queridos, depois de 3 anos e meio, é exatamente o período em que Jesus Cristo está para voltar. Então, quando Jesus Cristo estava para voltar, essas duas testemunhas foram mortas e ficaram na cidade servindo de espetáculo para o mundo por 3 dias e meio. E, ou por acaso, ou não por acaso, eu não posso afirmar isso, 3 dias e meio foi exatamente os 3 dias, ou bem próximo, dos 3 dias em que Jesus Cristo ficou morto. Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou depois de 3 dias. As duas testemunhas, elas foram mortas e ressuscitaram depois de 3 dias e meio. Não, você pode perguntar? Pode perguntar. Aqui eu não sei se eu não estou interpretando o texto corretamente. O seu cadáver ficaram tirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Que Senhor foi crucificado em Sodoma e Egito? Não. A cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por que Sodoma e Egito? Porque Sodoma e Egito foram as duas nações que se voltaram claramente contra Deus. Egito em relação à nação de Israel e Sodoma em relação aos 2 anjos que foram lá para verificar o testemunho que havia subido a Deus em relação àquela cidade. Então, assim como Sodoma e Egito, eles foram
antagonista às obras de Deus, esse povo que estava ocupado Jerusalém, eles também eram antagonistas ao anticristo, né, que era as duas testemunhas, que eram os representantes de Deus. É interessante a gente notar, né, que provavelmente, quando o anticristo derrotou as duas testemunhas, as nações fizeram festa e entraram em festa porque acharam que todos os problemas delas haviam acabado. Afinal de contas, quem era oposição a eles foram vencidos e estavam mortos. Aí, quando eu estava fazendo esse estudo, eu me lembrei, caramba, a nação de Israel provavelmente se comportou exatamente como se comportou os dois discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus apareceu a ele. Ora, só tu é peregrino em Israel e não sabe das coisas que aconteceu no último dia, concernente a Jesus Cristo, aquele cujo qual nós pensamos que seria o Redentor de Israel. Aí Jesus se deu a conhecer a eles no partir do pão e eles voltaram para Jerusalém para dar as boas novas aos discípulos. Eu acredito que algo muito parecido com isso aconteceu. Depois de 3 dias e meio que essas duas testemunhas estavam mortas, Israel devia estar com o mesmo pensamento daqueles dois discípulos de Esaú. Ora, e nós pensávamos que seria ele. Então, quando eles pensavam que tudo estava perdido, que eles estavam tomados, que o exército do anticristo havia já triunfado totalmente, aí a Bíblia diz que Jesus virá montado no cavalo branco, escrito em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que está escrito lá que Jesus profetizou lá em Mateus e Lucas também, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim como foi profetizado lá em Isaías, Zacarias, se não me engano, capítulo 14, que diz que Jesus desceu sobre os montes das oliveiras, eles foram fendidos ao meio, e ali, com o sopro da sua boca, Jesus venceu o anticristo e o falso profeta, e ali houve o julgamento das nações, e aí veio o julgamento das nações, e foi instaurado o milênio. Então, aí eu botei aqui no estudo que eu fiz. Depois de 3 dias e meio, eles ressuscitaram e foram levados ao céu. Quando o anticristo pensou que havia triunfado, veio a sua derrota. Aí, Beth, lê, por favor. Daniel 8:25. Daniel 8:25. Por sua astúcia, em seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. 2 Tessalonicenses 2:8. Então fará de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. E Apocalipse 19, de 11 a 21. Viu o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando
cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo a regerá com cedro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandante, carne de poderoso, carne de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequeno como grande. E veio a besta e os reis da terra com o seu exército congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da sua boca, daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, período que as duas testemunhas profetizaram era exatamente o período que foi dado ao anticristo para que ele governasse. Na vitória dele sobre as duas testemunhas, estava a derrota dele sobre o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com isso, queridos, eu termino a minha aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, né? A palavra certa não é nem aprender. Espero que vocês tenham absorvido conhecimento, alguma coisa, e vocês podem abrir agora aí os microfones de vocês, se tiver alguma pergunta para fazer, alguma dúvida, alguma colocação importante, interessante, que venha enriquecer o assunto. O tempo agora é de vocês. Ninguém? Todo mundo entendeu tudo? Não tem dúvida nenhuma? Bom, se ninguém quer falar mais nada... Renato, está com você. Amém. A coisa que me chama a atenção, né, algumas coisas assim, muito fortes me chamam a atenção. Primeiro, o cuidado de Deus para com seu povo, a preservação. Deus sempre trabalhou. Não estão me ouvindo, Valéria, estou falando que não estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Não. Perdão, querido, ela desligou o microfone, mas ela não liga de novo e eu estou achando que eu estou... Sim. Então, assim, algumas coisas são interessantes que nós precisamos avaliar. Primeiro, que o Reinaldo colocou sobre a questão histórica. Está um pouquinho baixo. Sobre a questão histórica. Estão me ouvindo? Tá. Então, cada tempo, nós temos conhecimento de cada tempo, né? De cada tempo na história da humanidade, e especificamente dos judeus, né? Um povo que Deus separou entre outros povos para, por meio deles, salvar a humanidade, trazer o Salvador, que é a salvação universal, não somente para os judeus, mas para todos os outros povos. E, historicamente, como esse povo caminha com Deus e como esse povo guarda, como Deus guarda esse povo. Eu estava vendo aqui agora, revendo aqui, capítulo 3 do livro de Esther, que a gente teve a oportunidade de algum tempo atrás aí meditar nesse livro, e como um homem chamado Amã projetou para exterminar o povo judeu, armou uma forca, uma armadilha, e ele caiu na própria armadilha dele, né? E eu acho tão interessante, porque ele fala, não basta destruir mais do que eu tenho que destruir todo mundo.
E aqui, só dar uma olhada aqui, porque a ordem era para destruir. Está aqui. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do Império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres, crianças, num único dia, né? Então, essa condição de destruir o povo judeu, mas a preservação de Deus a esse povo. Uma outra condição é a pregação da verdade, como que as pessoas, né, elas se levantam para não ouvir, como o rei falou, e a partir daí, da colocação dele, de como era um alívio, né? Ó, cessou a pregação, eles morreram, pô, estamos livres de ficar aí ouvindo isso aí. E aí eu lembrei aqui de Estevão, né? Que aí já era para o povo, para o judeu, né? Quando Estevão pregou ali, deu fez uma retrospectiva histórica do povo de Israel, desde quando saiu lá do Egito, que Deus deu a lei, passando por todo mundo, por Davi, até anunciar o justo, e eles taparam o ouvido porque eles não queriam ouvir a verdade. Eles não queriam ouvir. E aí eles ficaram furiosos e mataram Estevão. Né? E é interessante que em seguida a morte dele já era perseguição, começa a perseguição da igreja e a dispersão. Diz que Saulo estava ali, Paulo estava ali naquele contexto, e ali, nessa perseguição da igreja, o evangelho ganha o mundo com o objetivo de nós sermos alcançados. Né? Diz que só os apóstolos ficaram e os discípulos saíram. Então é muito interessante nós termos esse conhecimento, né? Muito interessante de saber que Deus tem o controle da história. E uma outra coisa que eu sou fascinado e fico fascinado é como a Bíblia é um livro completo, né? Como a Bíblia ela se completa, como ele estava falando, né, voltando a Zacarias, do ministério de Elias, ministério de Moisés, como as coisas se completam, né? E pano de saco, né? Pano de saco, que é uma condição de humilhação, né? Que simboliza arrependimento, que foi aquela condição que Jonas, quando pregou contra Nínive, né, que na realidade estava pregando contra, estava pregando a favor para que ele se arrependesse, né, e a postura do rei de Nínive de se vestir de pano de saco, de se humilhar, de se arrepender. Então é Deus sempre dando uma possibilidade, oportunidade ao homem de se arrepender até o último momento. Né? Isso é o amor de Deus, né? Isso é o amor de Deus. Deus não projetou o homem para destruição, mas para preservação. Isso é maravilhoso. E por último, saber, como o rei falou ali, aí depois ele falou, nós não estamos, nós estaremos aí. Então nós cremos que nós estaremos aí. E a condição, assim, e outra questão que me chama muita atenção, querido, em relação ao tempo que nós estamos vivendo, nós passamos sofrimento, nada se compara, querido. Então nós estamos com um tempo muito favorável, nós temos uma liberdade para pregar o evangelho, nós não temos aquela perseguição pesada que a igreja sofreu lá, né? Como aqueles mártires, todos aqueles que sofreram aquela perseguição. Quer dizer, eu digo em relação ao nosso país, porque tem outros países que a perseguição é intensa e nós não temos nem conhecimento do que essas pessoas passam lá, do que esses missionários passam lá, no sentido de perseverar para trazer uma mensagem de salvação, né? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, né? E saber que Deus, Ele sempre cuida, né?
Ele sempre preserva o seu povo. Coisa maravilhosa. Amém. Um estudo maravilhoso. E gostei aí. E se eles achavam, sei lá, se alguns acham aí que Elias e Moisés iam voltar, né? De repente, quando você falou aí nesses acontecimentos últimos aí do Jornal Nacional, deve vir o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin de volta, né? Porque foram os... porque foram os principais, né? Principais comunicadores do Jornal Nacional. Amém. Só para a gente não perder a oportunidade que nós somos assim. Amém.